palavra de Deus hoje, se a gente fosse resumir assim mesmo, assim, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus hoje fala sobre o pão, não é? Ouvimos a primeira leitura, falando sobre o pão, com exceção da segunda leitura de hoje, aliás, a segunda leitura de hoje ela é belíssima, e não é que ela não está no contexto das leituras, não, ela está assim, porque quem se alimenta bem, quem come do verdadeiro, deixa para trás o homem, se renova, essa é a tônica da segunda leitura, mas, resumindo, a primeira leitura e o evangelho fala sobre pão. Fala ou não fala? Não é isso que fala aí? No Antigo Testamento, o nome que foi dado a esse pão era maná. Eu lembro quando eu era criança ainda, moleque, nós trabalhava na roça, e na época tinha um adubo que passava no café, e aí tinha até uma propaganda daquele adubo lá, e dizia assim, o nome do adubo era maná. Com maná adubando dá. Eu nunca esqueço disso. Com maná adubando dá. Eu achava legal a frase assim, né? Mas vamos voltar aqui no centro da nossa liturgia de hoje, que é o pão, o alimento. E aliás, gente, na sua origem, no seu jeito de ser feito, ao menos nos tempos mais passados, aí, nos tempos mais antigos, era uma maneira de alimentar a família, onde toda a família também participava da... A palavra que sumiu agora, quando você tem que fazer o pão, participava da preparação, isso, obrigado, da preparação do alimento. Eu lembro, vocês vão lembrar também, tem muita gente velha aqui já, de idade, assim, mais velho que eu, tem outros mais novos. Mas quando a gente era criança, criado, principalmente quem foi criado no sítio, aliás, quem é que foi criado no sítio? Levanta a mão aí, vamos ver quem foi criado no sítio. Olha só, gente, que bando de caipira, né, que nós somos aqui hoje. Inclusive o padre aqui, ó, nós que fomos criados no sítio, a gente não vai sair da nossa imagem a maneira que era feito o pão. Vocês lembram como era feito o pão? Todo sítio tinha um forno, um fornão a lenha. Tinha ou não tinha? Tinha um fornão a lenha, assim, geralmente perto da casa, assim, no quintal ali perto da casa. E o que acontecia? Para fazer o pão no forno a lenha, precisava do que primeiro? Precisava de lenha, não era assim? E quem é que arrumava a lenha? Então percebe? Quem arrumava a lenha geralmente eram nós, assim, os filhos, o pai, né? Falava, tem que rachar a lenha, naquela época era no machado, não tinha motosserra, nada. Hoje em dia você vai arrumar a lenha aí, é fácil, pegar a motosserra, quarta, mas na roça não. Era no machado, ia no meio da roça, talvez vocês vão lembrar de uma cena assim, ou ia lá no eucalipto, ou ia lá no meio do café, tinha lá um toco velho lá, um pauzão velho de peroba, assim, dava o machado nele assim, eita, mas saía umas lascas bonitas assim, né? Não era assim, mamãe que fazia? E trazia aquele feixe de lenha, se era de peroba, se era de café, quando um pé de café morria lá, ficava velho, nós quebrava ele, levava para casa, enchia o forno de lenha. Então veja que coisa impressionante, um alimento que era preparado pela família. Alguns da família se comprometiam em preparar a lenha. Aí a mãe ajeitava a lenha lá dentro do forno, lascava. Claro que antes já ela fazia a massa, era o pão feito com fermento de litro. Vocês lembram que é fermento de litro? Eita, coisa boa. Tem alguma senhora que faz ainda pão aqui com fermento de litro ou não? Tem alguém? Tem! Ah, mas olha quanta gente que tem ainda fazer fermento de litro. Então eu vou dar uma missão para vocês. A hora que vocês vierem no santuário de novo, não esqueça desse pobre coitado desse padre aqui, tá? E traga um pão feito de fermento de litro. Vai trazer? Olha que alegria, gente. Eu estou passando fome quase, gente. Aí, gente,
aquela massa preparada, que é uma coisa bonita, gente. Preparar, eu sempre me causou admiração. Minha mãe fazia lá a massa do pão assim, amassava dando uns burros nele, aí colocava numa bacia, minha mãe colocava numa bacia mesmo, uma bolinha às vezes assim, desse tamanho. Jogava lá uma toalha em cima, e daí um pouco, a gente olhava, aquela massa estava erguendo aquela toalha, assim, a bacia enchia tudo, não era assim que acontecia? Não é assim que acontece? Que a bacia enchia. Falei, mas que coisa medonha, como que o pão aumenta assim, né? Coisa engraçada isso. E aí então ia cilindrar o pão. Ai, Nossa Senhora da Capela, ela pegava assim, ela rodava aquele cabra, aquele cilindro lá, mas não acabava nunca aquilo, porque fazia muito pão. A família comia aqui, nós comia igual Lima Nova, trabalhava na roça do Cabo da Enxada, comia um pão daquele brincando na hora do café da tarde, sozinho, um pão daquele lá, com meio pote assim de doce de abóbora, ou doce de leite, né? E aí rodava aquele cabo daquele cilindro, e a família junto, preparando o alimento junto, rodava aquele cabo daquele cilindro, às vezes a gente reclamava também para rodar aquele cilindro. Aí, enfim, preparava o pão. Aí então ia lá ver o forno, estava tudo certo. O forno era cheio de lenha, queimava toda aquela lenha, aí minha mãe tinha que saber se estava bom o forno ou não. E ela, na sua sabedoria medonha que ela fazia, pegava uma palha de milho, né? Rasgava uma palha de milho e fazia o que com aquela palha? Vocês sabem. Os mais velhos sabem o que fazia. Jogava ela dentro do forno. Não era assim? Vocês sabem ainda assim? Quem vai pôr no forno ainda faz assim ainda? A hora que ela jogava ela lá dentro do forno, se ela, como que era lá, ela tinha que acender para o forno dar bom, não era isso? Ela acendia, pegava fogo. Aí estava no jeito para enfornar. Aí falava para nós assim, vai lá na bananeira catar a folha de bananeira. Ai, Nossa Senhora, ia lá, cortava a folha de bananeira. Mas antes disso ainda, eu esqueci um detalhe que eu estou ensinando vocês a fazer pão aqui. Eu esqueci um detalhe aqui para aprender direitinho. Quando queimava toda aquela lenha, ficava aquele monte de brasa lá dentro, aquela coisa toda, cinza, tinha que varrer o forno. E era varrido com vassoura de guaxumba. E aí sobrava para quem? Nós ir lá cortar a guaxumba, que era um mato lá para fazer uma vassoura. Alguém varreu o forno com vassoura de guaxumba? Aí levanta a mão quem fez isso, vamos ver. Aí, tá vendo? Não estou falando uma coisa fora da realidade, não. Varria aquele forno. Minha mãe, até se ela jogasse a palha lá dentro e pegava fogo logo, ela enfiava aquela vassoura assim dentro da água e dava umas passadas dentro do forno. Vai dar uma meia esfriada. Não é assim que acontecia? Esfriava aquela vassoura dentro da... Aí estava no ponto. Enfornava aquele pão lá. Eita, gente do céu. E eu ficava rodeando aquele forno. Aqui, olha que esse pão vai sair. Olha que aquele pão saía, gente. Saía com aquela casquinha assim, ó, marronzinha por cima, assim, Nossa Senhora. Trazia e já colocava também saía o pão e já ia uma assadeira de amendoim já lá dentro, assim, amendoim. Ou às vezes uma assadeira de suspiro. Suspiro, feito com... Esse aí eu não vou ensinar a fazer não, porque eu não sei. Um suspiro. Eu sei que era com clara de ovo lá. É uma delícia aquilo, rapaz. Deus o livre guarde. Só de lembrar, enche a boca de água. Aí... jogava aquele pão lá em cima da banca, lá da mesa, e nós já cortávamos, minha mãe falava, tem que esperar esfriar, que esperar esfriar nada. Pegava a manteiga feita com leite lá da vaca mesmo, a manteiga caseira, passava em cima daquela fatia de pão assim, ó, aquilo derretia tudo, a manteiga. Você mordia assim, chegava a correr para os cantos da boca a manteiga. Assim. Nossa Senhora, gente! Olha, encheu a boca de água, vontade de comer um pão caseiro agora que deu, vocês não esqueçam, hein? Não esqueçam, hein? Pelo amor de Deus. Passava e comia gostoso. E o engraçado, sabe o que era? Que o pão não era um pãozinho para cada um. Esse negócio de um pãozinho para cada um é individualismo, gente. Esse é meu pão, ninguém pega. Que é meu pão, o quê? Era um pãozão desse tamanho para a família inteira, não era assim? Quem ia comendo dele até acabar, ele pegava o outro. Era partilhado, o pão era partilhado. Hoje o pão é individualizado. Hoje é meu pão. Esse aqui é meu pão, não pega. Não, era um pão para fazer. Então veja bem. Veja olha que sentido bonito aqui. O pão, ele é um alimento comunitário. Ele é um alimento preparado de maneira comunitária. Envolve a família. Apesar que hoje não é mais assim, mas dá para do jeito que era. Envolve a família para preparar e ele é partilhado comunitariamente, é um pedaço para cada um.
E Ele alimenta. E Ele alimenta o corpo, para que a gente possa também se alimentar com Deus, é claro. Agora, no Antigo Testamento, o povo entrou numa situação difícil. Porque chegou uma hora que caminhando lá no deserto não tinha mais pão. Não tinha. E aí eles ficaram em crise com Moisés, porque eles queriam o pão. E Moisés então foi rezar. Gente, eu acho que essa palavra de Deus hoje aqui é maravilhosa nesse sentido. Veja uma coisa. Quando Moisés se sentia em apuros e o povo pressionava ele, o que Moisés fazia? Moisés ia escutar o que Deus tinha a dizer. Moisés ia falar com Deus e Deus dava o direcionamento para ele. O que serve para a sua vida e para a minha vida isso, essa palavra de Deus hoje? Quando nós, todos os dias da nossa vida, e principalmente quando nós estamos passando por algum momento de apuro na nossa vida, quem sabe a gente dá uma acalmada, procurar ouvir o que Deus tem a dizer, e Deus vai nos mostrar o caminho.